Bem-vindo ao canal Sombras e Pesadelos, o lugar perfeito para quem adora histórias assustadoras e cheias de mistério. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Rafael nunca foi de dormir cedo. Morava sozinho em um apartamento pequeno, no 8º andar de um prédio antigo no centro da cidade. Trabalhava como editor de vídeos freelance, o que significava passar horas nas madrugadas ajustando áudio, corrigindo cor e cortando cenas. Era um daqueles jovens discretos, de poucas palavras, fã de filmes antigos e playlists, que preferia a companhia do silêncio à agitação do mundo lá fora. Naquela noite, chuvosa e abafada, ele terminava um projeto às 2h56. Fez o upload final para o cliente, tirou os fones e se espreguiçou. A cadeira estalou sob seu peso. No fundo da cozinha, a luz da geladeira piscou. Provavelmente a oscilação da tempestade. Nada incomum. Caminhou até o quarto, deitou na cama com o celular na mão e deu aquela última conferida nas redes. Silêncio. Nem notificações. O som da chuva batendo no vidro era quase hipnótico. Seus olhos começaram a pesar. 3h17. O toque estridente do celular o arrancou de um estado de quase sono. Rafael se sentou bruscamente, assustado. Olhou para a tela e número desconhecido. Ele hesitou por alguns segundos. Depois, deslizou o dedo e atendeu. Alô? Nada. Silêncio absoluto. Ele ia desligar quando ouviu algo. Uma respiração pesada, rouca, do outro lado da linha. E então, uma voz fraca, quase um sussurro metálico, disse: "Você me ouve agora?" Rafael ficou paralisado. A pergunta ecoou em sua mente. Quem falaria algo assim no meio da madrugada? Quem tá falando? Tentou responder, agora mais firme. A linha caiu. Ele ficou ali, olhando para o aparelho por alguns segundos, como se esperasse que ele falasse sozinho. Em seguida, jogou o celular no criado mudo e se deitou novamente, o coração ainda acelerado. Tentou racionalizar. Trotes acontecem. Talvez alguém ligou errado. Mas lá no fundo, algo o incomodava. A voz. Aquela voz não parecia humana. Era como se tivesse atravessado uma longa distância para chegar até ali. Como se não pertencesse a esse lugar, nem a esse tempo. Na manhã seguinte, Rafael acordou com a luz do sol atravessando a cortina e o cheiro de mofo no ar. O celular marcava 9h23. Ao desbloquear a tela, procurou o número da ligação. Nenhum registro de chamada recente. Franziu a testa. Não era possível. Ele tinha atendido, lembrava perfeitamente da voz. Foi até os registros de operadora e nada. Suspirou. Talvez estivesse ficando paranoico. Quem sabe foi um sonho realista. Dormir pouco mexe com a mente. Precisava de café. A rotina seguiu normalmente. Respondeu e-mails, trabalhou em 2 projetos novos, fez compras online e colocou roupa para lavar. Nada fora do comum. A ligação virou apenas uma nota estranha no seu dia, empurrada profundo da mente com a correria de sempre. À noite, quando o relógio marcou 3h10, Rafael já estava na cama, deitado de lado, encarando o brilho do celular em modo noturno. Estava prestes a apagar as luzes quando ouviu um barulho. Um estalo vindo da sala. Talvez a madeira estalando com a mudança de temperatura. A tela do celular se acendeu sozinha. 3h17. Seu coração disparou. A notificação mostrava uma chamada de desconhecido. Não era um número. Era a palavra o desconhecido em letras brancas, frias, pairando sobre o fundo preto. Rafael não atendeu. Ficou apenas observando, os olhos fixos na tela, como se ela pudesse se abrir e engoli-lo. Após 5 toques, a ligação caiu. Mas o medo ficou. No dia seguinte, ele fez o que qualquer pessoa normal faria, trocou o chip, reiniciou o celular, até considerou restaurar o aparelho de fábrica. Comentou de forma vaga com um amigo online, que respondeu com um emoji rindo.
Sonho lúcido, mano. Vai dormir direito. Rafael até riu de volta, mas a ansiedade começava a se acumular, como uma poeira fina cobrindo tudo aos poucos. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, tentou dormir com a TV ligada. O volume baixo, canal de natureza. Sons de floresta. Esperança de que o som constante abafasse qualquer barulho. 3h17. A TV chiou. A imagem congelou. E o celular o tocou novamente. Desta vez, a vibração foi tão forte que o aparelho caiu do criado mudo no chão. Rafael se sentou rapidamente. Seu corpo tremia. Pegou o celular com as mãos suadas. A mesma tela, desconhecido. Atendeu. Não sabia por quê. Apenas atendeu. Silêncio. Respiração. Mas algo mudou. Ele não ouviu a frase anterior. Em vez disso, escutou um som metálico arrastado, como um objeto raspando o assoalho. E depois, a mesma voz, mais fraca, como se falasse de muito longe. Está ouvindo melhor agora. Rafael desligou imediatamente. Ficou com o celular colado ao peito, ofegante. A TV voltou a funcionar. Mas agora exibia um programa diferente, uma câmera de segurança mostrando um corredor escuro e idêntico ao do prédio em que morava. O canal trocou sozinho segundos depois. O que quer que fosse aquilo, e não era mais um simples trote. Na manhã seguinte, Rafael acordou mais tarde do que o habitual. Tinha olheiras profundas e os músculos do pescoço tensionados, como se tivesse passado a noite inteira travado numa posição só. Sentia o corpo pesado, como se algo o tivesse sufocado durante o sono. Não havia sonhado com nada. Ou, pelo menos, não lembrava. Mas ao acordar, teve a estranha sensação de que alguém o estava observando enquanto dormia. Passou o dia em estado de alerta. Evitava olhar para os espelhos, pois achava ver vultos de relance. Chegou até a tapar o do banheiro com uma toalha, rindo nervosamente de si mesmo em seguida. Ridículo, murmurou. Mas no fundo, e ele sabia que algo estava errado. Tentou ocupar a mente com trabalho. Colocou os fones e mergulhou nos vídeos dos clientes. Por um tempo, funcionou. Até que, ao revisar um dos arquivos enviados, percebeu algo estranho, um frame fora de lugar. Pausou. Avançou e voltou lentamente até aquele ponto. Ali estava ele. Um único frame. 1 segundo. Menos que isso. Um flash. A imagem de um homem parado atrás dele, no corredor da casa. Pele pálida, olhos fundos, braços pendendo ao lado do corpo como se estivessem quebrados. Estático. Sombrio. Inexistente. Rafael congelou. Rebobinou. Assistiu de novo. O frame havia desaparecido. Tentou pausar, printar, ampliar e nada. Como se o vídeo tivesse apagado a si mesmo. Sentiu um frio subir pela espinha. Deixou o projeto de lado e desligou o computador. Pela primeira vez em muito tempo, desejou sair de casa. Respirar outro ar. Foi até a rua, andou pelas quadras próximas. Pegou um café. Sentou num banco de praça observando o céu nublado. Precisava racionalizar. Talvez estivesse sobrecarregado, imaginando coisas. Mas mesmo assim, quando voltou para casa, evitou passar em frente ao espelho do corredor. Não queria ver nada. Ou alguém. Naquela noite, por precaução, colocou o celular no modo avião. Só por garantia. Também tirou o telefone da tomada e deixou longe da cama. 3h17. Um som agudo cortou o silêncio. Ele acordou assustado, se sentando de sobressalto. O celular, desligado, se estava vibrando no chão. A tela piscava. Em branco. Sem nome, sem número, sem chamada. Só, piscava. Como se algo tentasse forçar a entrada. Assustado, Rafael pegou o aparelho. A tela apagou assim que o tocou. Olhou ao redor.
Tudo em silêncio, mas havia algo no ar. Uma eletricidade pesada, densa. Não conseguiu dormir de novo. A cada novo estalo, olhava para os cantos escuros do quarto. Achava ouvir passos lentos no corredor. Uma risada abafada. O som de alguém arranhando a parede. No dia seguinte, tomou uma decisão, iria na operadora e pediria um número novo. Nova linha. Novo chip. Reset completo. Fez tudo como manda o manual. Levou documentos, explicou que queria mudar por motivos pessoais. A atendente não fez perguntas. Em meia hora, Rafael estava com outro número. Chegando em casa, desligou tudo. Reinstalou os apps, configurou do zero. Sem histórico. Sem rastros. Só o essencial. Respirou aliviado. Agora acabou. Mas o alívio durou pouco. Naquela mesma noite, ele percebeu algo estranho. O relógio da parede, que sempre esteve sincronizado com o celular, marcava um horário diferente. 3h11, quando o celular marcava 3h14. Ele se aproximou do relógio. O ponteiro dos minutos e estava tremendo. E então, como se o próprio tempo soubesse o que viria, o ponteiro avançou de uma vez só. 3h17. O celular, agora com número novo, tocou. Rafael deixou cair a xícara que tinha nas mãos. O som do vidro estilhaçando no chão foi abafado pelo toque. Ele caminhou lentamente até o aparelho. As mãos tremiam. O visor exibia a mesma palavra, desconhecido. Ele atendeu. Não conseguia evitar mais. Do outro lado, silêncio, como sempre. Mas havia uma mudança, o som de um relógio antigo batendo as horas, lento, profundo. Depois, a voz. Mais clara do que nunca. Você me ouve agora? Rafael tentou responder, mas as palavras não saíam. A garganta travada. A língua, seca. Então ouviu algo mais. Um sussurro mais agudo, em segundo plano, como se houvesse outra pessoa na linha, uma mulher, talvez, rindo baixinho, num tom cruel. Desligou. A respiração ofegante. O corpo suando. O celular caiu de suas mãos. Mas quando olhou para o chão, não havia vidro quebrado nenhum. A xícara nunca tinha caído. Era como se a própria realidade estivesse tentando enganá-lo. Nos dias seguintes, as ligações continuaram. Sempre às 3h17. O número podia mudar, mas a voz era sempre a mesma. Rafael parou de tentar dormir. Passou a evitar espelhos completamente. Cobriu todos com lençóis escuros. Em um deles, havia visto algo que o fez gritar, seu próprio reflexo virado de costas. Paranoico, começou a gravar suas madrugadas. Ligava o webcam, deixava um microfone de captação ligado no ambiente. Queria provas. Queria entender. Mas cada vez que revisava as imagens, algo bizarro acontecia. Os arquivos corrompiam. Sumiam. Ou continham frames que ele nunca gravou. Num deles, ele aparecia dormindo e uma silhueta o observava da porta. Sem rosto. Sem corpo definido. Apenas escuridão em forma de gente. Rafael já não sabia o que era real. Sua mente se fragmentava lentamente, como os espelhos estilhaçados que sonhava toda noite. Não contou a ninguém. Tinha certeza de que ninguém acreditaria. Nem ele mesmo acreditaria, se fosse outra pessoa contando. Mas toda noite, quando o relógio batia 3h17, ele sabia que não estava mais sozinho. E que algo o esperava do outro lado da linha. Rafael mal comia. Mal dormia. O mundo fora das paredes do apartamento parecia distante, quase fictício. A vida dele havia sido reduzida à espera angustiante de um momento fixo, 3h17 da madrugada. Tentou mudar de rotina. Passou a dormir no sofá, depois na cozinha, e até tentou alugar um quarto em um hotel. Mas nada adiantava.
A ligação sempre o encontrava. Na terceira noite fora de casa, enquanto tentava descansar num hotel barato da Zona Sul, o celular tocou. Era um modelo novo, recém-comprado, com número não divulgado. Ainda assim, a tela brilhou com a mesma mensagem. Desconhecido. 3 horas e 17 minutos. Ele desligou o aparelho. Jogou-o dentro da pia e cobriu-o com água. Mas o som continuava, abafado. O toque parecia vir de dentro dele. Como se o som ecoasse direto da sua mente. Rafael deixou o hotel às pressas e voltou para o apartamento. Pelo menos lá, e ele sabia onde estava o inimigo. Nos dias que seguiram, começou a pesquisar obsessivamente sobre experiências semelhantes. Vasculhou fóruns antigos, vídeos mal editados no YouTube, postagens esquecidas no Reddit. Palavras-chave, chamada sobrenatural, número desconhecido, voz às 3 horas da manhã. Foi quando encontrou um comentário num fórum desativado, num post de 2012, que o fez gelar. Se você está ouvindo essa voz, cuidado. Não é só uma ligação. É um eco de alguém que foi esquecido. Um aviso. Um convite. Um destino. O próximo, e é você. O autor da postagem? Eduardo Lima. Rafael clicou no perfil. Inativo desde 2013. Pesquisou pelo nome. Vários resultados genéricos. Mas algo se destacou, uma notícia antiga, de um jornal local. Pequena, quase apagada da internet. Jovem desaparece misteriosamente em seu apartamento no centro. Polícia não encontra sinais de arrombamento. Última atividade registrada, uma ligação às 3 horas e 17 minutos da manhã. Endereço do desaparecimento, Rua Monteiro 88, AP 804. Rafael leu o parágrafo final várias vezes. O estômago embrulhou. As mãos ficaram frias. Era o endereço dele. O apartamento onde morava agora. A notícia dizia que, após o desaparecimento de Eduardo, o imóvel ficou interditado por 4 anos. Só foi liberado quando a família oficializou a morte. E ele havia alugado aquele lugar sem saber de nada. Lembrou da primeira visita com o corretor. O homem tinha evitado perguntas, dizia que era uma oportunidade única, um espaço com alma. Agora ele entendia. Era mais do que uma metáfora. Voltou ao fórum. Decidiu responder o post, mesmo antigo, na esperança de alguém ver. Eu também estou ouvindo a voz. Toda noite. Sempre às 3 horas e 17 minutos. Alguém pode me ajudar? Menos de 1 minuto depois, a resposta apareceu. Tarde demais. A tela do computador congelou. Uma nova aba se abriu sozinha, com um vídeo. Era uma gravação antiga. Data de upload, 7 de novembro de 2013. Título, Ele me ouve agora. A tela estava escura no início. Apenas o som de uma respiração ofegante. Então a imagem surgiu, um homem jovem, barba por fazer, suando. Olhos arregalados, a pele pálida. Era Eduardo. Se alguém encontrar isso, dizia ele, tremendo, não atenda. Não responda. Não ouça. A voz, e ela vem atrás de você. Ele aponta para trás. A câmera treme. Há um som de estática crescente. Eu tentei, e não era só uma voz. Era a memória. Era a culpa. Era a dor. Então, um segundo rosto aparece atrás de Eduardo. Pálido. Distante. Indefinido. Somente olhos vazios. A gravação para abruptamente. Rafael fecha o notebook com força. Seu coração martelava no peito. Não era mais uma coincidência. Não era delírio. Ele estava ouvindo alguém que já estava morto. Nos dias seguintes, Rafael evitou o computador. Anotava tudo à mão. Desenhava o que via nos sonhos, olhos em espelhos, corpos presos em telefones, relógios derretendo, corredores infinitos.
A linha entre sono e vigília começava a desaparecer. Sonhava com Eduardo. Via-se no lugar dele. Sentia as mãos presas, o grito preso na garganta. Um eterno eco entre os mundos. Começou a ouvir outras vozes durante o dia. Enquanto preparava o café, uma voz infantil murmurou: "Você vai sumir também." No elevador, alguém sussurrou em seu ouvido: "Você já atendeu. Agora não pode desligar." Até a luz da escada começou a piscar sempre que ele passava. Um dos vizinhos comentou que o prédio era velho, precisava de reforma. Mas Rafael sabia que o prédio estava vivo. E que o som de fundo das ligações, e agora ele reconhecia. Eram vozes. Muitas. Gritando. Decidiu fazer algo desesperado e instalar câmeras pela casa. Uma no corredor, uma na sala e uma virada para ele mesmo. Queria documentar. Mostrar para alguém. Provar que não estava louco. Naquela madrugada, sentou diante da câmera e esperou. O celular na mesa, virado para cima. 3h17. O telefone acendeu. Não vibrou. Apenas brilhou. O visor não mostrava o desconhecido desta vez. Mostrava apenas uma palavra: Lima. Rafael olhou fixamente. Atendeu. Silêncio. A câmera gravava tudo. Então, do outro lado, uma nova voz. Mais grave. Quase sem emoção. Você, e agora está pronto para ouvir? Rafael tentou desligar, mas os botões não respondiam. A casa mergulhou no escuro total. A câmera continuava gravando. A luz vermelha no canto da tela ainda acesa. E Rafael começou a falar com a voz, mas não era sua própria voz que saía da boca. Era como se alguém falasse por ele. Eu ouço. Eu vejo. Eu sou parte agora. A gravação terminou sozinha. Na manhã seguinte, Rafael não lembrava de nada. Acordou no chão da sala. As câmeras estavam desligadas. O celular, sem bateria. Mas havia algo novo sobre a mesa. Um papel, manuscrito, com a caligrafia de outra pessoa. Quando você ouve as vozes, já não pertence mais ao silêncio. Rafael passou a maior parte do dia observando as câmeras da madrugada anterior. Mas todos os arquivos estavam corrompidos. Nada havia sido salvo. Nem a câmera do corredor, nem a da sala. Nem mesmo a que apontava diretamente para ele. Era como se o próprio tempo tivesse engolido a gravação. O único vestígio daquela noite era o bilhete deixado sobre a mesa. Ele não se lembrava de tê-lo escrito, se tampouco reconhecia a caligrafia. A frase ecoava em sua mente como um mantra. Quando você ouve as vozes, já não pertence mais ao silêncio. A tensão se acumulava. Seu corpo doía. Os olhos ardiam. Mas havia algo mais, uma intuição, como se alguém quisesse que ele encontrasse alguma coisa. A planta do apartamento nunca o tinha interessado. Era um lugar pequeno, com 2 quartos, uma sala estreita, cozinha e banheiro. Mas naquela tarde, Rafael resolveu investigar. Começou batendo nas paredes. Soava idiota, mas queria ver se havia espaços ocos, passagens escondidas, algo que justificasse o peso estranho no ar. O corredor entre os 2 quartos sempre foi o mais frio da casa, mesmo com janelas fechadas. E foi ali que ele percebeu. A estante, encostada há meses na parede do fundo, cobria uma parte ligeiramente diferente da estrutura. Ele nunca tinha movido aquele móvel pesado, mas algo o impelia a fazê-lo agora. Com esforço, empurrou a estante para o lado. A poeira voou, e um cheiro de mofo e ferrugem tomou conta do corredor. Atrás dela, revelava-se uma porta estreita, sem maçaneta, com uma fechadura antiga. Ficou alguns segundos parado, ouvindo apenas sua própria respiração. O som do mundo parecia distante ali, como se as paredes abafassem o tempo. Rafael buscou uma chave de fenda e forçou a tranca. A madeira rangeu com um estalo seco, como se despertasse de um longo sono.
Ao abrir a porta, encontrou um quarto escondido, escuro e abafado. Um único filete de luz entrava por uma abertura mínima na parede oposta. O ar era pesado, como se ninguém respirasse ali há anos. O chão era coberto de papéis molhados, fotos queimadas pelas bordas, pedaços de jornal rasgados. No canto da sala, uma poltrona coberta por um lençol manchado. E sobre uma mesinha de ferro, havia um telefone de disco antigo, coberto por um pano preto. Rafael engoliu seco. Aquela sala não estava listada em nenhum contrato. Nunca havia aparecido na visita ou na planta. Era como se tivesse sido apagada da existência. Ele entrou devagar, os passos fazendo o chão render. Pegou uma das fotos queimadas. Nela, um homem de costas, sentado na mesma poltrona. A data no canto dizia o 2012. A letra no verso, dele não quis ouvir. Rafael se aproximou do telefone. Havia poeira, mas ele parecia intacto. Como se tivesse sido usado recentemente. Tirou o pano devagar, revelando o corpo preto do aparelho e o disco de números em vermelho escuro. Ao lado, um caderno velho de capa de couro. Abriu na primeira página. Diário de Eduardo Lima. Comecei a escrever porque preciso lembrar. Lembrar de quem eu era antes da voz. Rafael folheou. As páginas estavam gastas, mas legíveis. Ela começou como uma simples ligação. Às 3h17. Pensei que fosse um engano. Depois um trote. Mas quando comecei a ouvir a mim mesmo e dizendo coisas que nunca disse. Entendi que a ligação não vinha de fora. Ela vem de dentro. Ela acorda algo que está enterrado na gente. A dor. A culpa. O vazio. E quando você escuta, e ela escuta você de volta. Essa sala, e é o último lugar onde ainda sou eu. As páginas seguintes estavam riscadas. Algumas com palavras em latim, outras com desenhos de rostos distorcidos, olhos negros, círculos conectados por fios. E nas últimas páginas, uma frase repetida dezenas de vezes. Não atenda. Não atenda. Não atenda. Não atenda. Rafael deixou o caderno cair. Sentiu o estômago revirar, a pele formigar. A sensação era de que alguém estava prestes a tocar seu ombro, mas ele estava sozinho. O telefone de disco, mudo até então, começou a vibrar. Sim, vibrar. Não tocar. Apenas tremer levemente sobre a mesa, como se reagisse à presença dele. Rafael recuou. O ar ficou mais gelado. Tudo ao redor pareceu se distorcer, como se o quarto estivesse se contraindo, puxando-o para dentro. Chega! Murmurou. Saiu do cômodo, fechando a porta com força. Empurrou a estante de volta para o lugar, como se isso pudesse enterrar aquilo de novo. Mas sabia que não adiantava. Ele havia despertado algo. Mais tarde, sentado na sala, Rafael leu novamente o bilhete deixado dias antes. Quando você ouve as vozes, já não pertence mais ao silêncio. Agora, com o diário nas mãos, tudo fazia sentido. Eduardo não havia apenas desaparecido. Ele foi tomado. Absorvido. E se aquilo tudo estivesse acontecendo com ele também? Ele olhou para o telefone celular na mesa. 3h15. 2 minutos. O corpo inteiro gelou. Rafael não sabia o que fazer. Não sabia se fugia, se atendia, se jogava o celular pela janela. 3h17. O toque veio como um soco no estômago. Ele não atendeu. Ficou apenas encarando. A tela piscava, Lima. O toque cessou após alguns segundos. Mas então, o telefone antigo, aquele da sala escondida, que ele havia deixado para trás, tocou. Sim. Um som oco, abafado, vindo de trás da estante. Trim, trim, trim. Mais alto a cada segundo. Como se chamasse não apenas para ser atendido, mas para ser ouvido. Rafael sabia que não podia mais fugir.
A cada noite, a presença ficava mais forte. Os objetos mudavam de lugar sozinhos, as paredes pareciam pulsar, como se tivessem respiração própria. O tempo perdia forma. Às vezes o dia amanhecia e ele não sabia se havia dormido ou sido apagado. Por isso, naquela noite, decidiu enfrentar. Preparou as câmeras novamente. Usou baterias externas, lanternas com luz vermelha para não interferir na imagem. Posicionou uma delas em frente à estante que escondia o quarto secreto. Outra, na sala. E a terceira, no tripé, de frente para si mesmo. Fez algo novo, ligou o microfone da interface de áudio, com captura ambiente em 360 graus. Queria registrar tudo, sons, vozes, qualquer coisa. E se fosse morrer ali e alguém precisava saber? Precisava ver. Apertou o gravar. 2 horas e 59 minutos. Rafael se sentou diante da câmera, encarando o vazio. O quarto silencioso. O telefone celular sobre a mesa, ao lado de um caderno de anotações. Os olhos dele estavam fundos, sem brilho, mas ainda havia algo dentro, uma fagulha de esperança misturada com desespero. 3 horas e 17 minutos. O telefone tocou. Desta vez, não era desconhecido. Nem Olima. A tela estava completamente preta, mas o som continuava. Um toque seco. Frio. Ele olhou para a lente da câmera. Suas mãos tremeram. Atendeu. Silêncio. Então, a voz. Você me ouve agora? Rafael não respondeu. Apenas respirava. Mas a voz prosseguiu. Agora, e você precisa ouvir o que ninguém mais quis ouvir. Em seguida, sons começaram a surgir do telefone. Gritos abafados. Lamentos. Choro. Risos distorcidos. Fragmentos de vozes que pareciam pertencer a pessoas diferentes. E então, ele ouviu a própria voz. Gravada. Apagada. Dizendo coisas que nunca disse. Eu deixei ela morrer. A culpa foi minha. Eu não salvei ninguém. Rafael levou as mãos à cabeça. Aquelas frases, eram memórias. O ambiente começou a reagir. As luzes da casa piscaram. As câmeras chiaram. O vídeo tremeu. A parede atrás dele parecia derreter, revelar rostos colados ao concreto, como se almas estivessem tentando atravessar. Então, o telefone antigo, aquele da sala oculta, tocou. O som atravessou as paredes como um grito. Trim, trim, trim. Rafael se levantou. A câmera o acompanhava em plano aberto. Ele foi até a estante, empurrou com força, revelando a porta. Abriu-a com um estalo seco. O interior estava ainda mais escuro que antes, mas o telefone brilhava em vermelho sobre a mesa. Ele entrou. A câmera do corredor filmava tudo. Rafael se aproximou do aparelho e atendeu, com a mão trêmula. A câmera da sala registrava apenas luzes piscando e o som de interferência. Algo grave, quase subsonoro, que fazia o microfone vibrar. E então, de dentro do quarto oculto, a voz final se revelou. Agora você me ouve, Rafael. Porque agora, você é parte de mim. A câmera do tripé tremulou. A imagem de Rafael se distorceu. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. Apenas silêncio. Seus olhos reviraram, o corpo se curvou, como se algo estivesse saindo, ou entrando. A filmagem capturou o momento exato em que ele virou o rosto para a câmera. E não era mais ele. O rosto mantinha as feições, mas o olhar estava morto. Vazio. Como o de Eduardo na gravação. A câmera apagou segundos depois. A gravação foi salva automaticamente. Nome do arquivo, Rafael, e última chamada .mp4. Na manhã seguinte, o apartamento estava vazio. O vizinho do 803 relatou que ouviu barulhos durante a madrugada, mas pensou que fosse uma briga com televisão alta. A polícia foi chamada após dias sem ver movimento.
Quando entraram no local, encontraram tudo em ordem. Nada revirado. Sem sinais de luta. Sem sangue. O celular estava sobre a mesa. O notebook ligado, com o vídeo aberto. Rafael e desaparecido. O apartamento ficou fechado por algumas semanas após o desaparecimento de Rafael. A polícia investigou. Encontraram câmeras instaladas em lugares estratégicos, papéis com anotações desconexas, símbolos desenhados à mão e um diário assinado por Eduardo Lima. O vídeo gravado na madrugada do desaparecimento também foi analisado, mas parte do conteúdo estava corrompido. Os investigadores chamaram de problemas técnicos. Mas alguns viram o suficiente. O corpo de Rafael nunca foi encontrado. Os registros da operadora mostravam chamadas feitas para números inexistentes, todas às 3h17 da madrugada. Sem origem, sem destino. Como se o próprio tempo tivesse feito a ligação. Sem provas concretas de crime ou invasão, o caso foi arquivado. Oficialmente, Rafael entrou para as estatísticas de desaparecimento voluntário. Um jovem solitário, instável, que surtou e fugiu. O apartamento voltou para a imobiliária. E em menos de 2 meses, foi alugado novamente. O novo inquilino se chamava Diego. Tinha 31 anos, trabalhava com e estava vindo de um término traumático. Precisava de um recomeço. Um lugar mais barato e silencioso, longe das memórias do passado. A corretora, gentil, evitou entrar em detalhes sobre os antigos moradores. Disse apenas que o último inquilino não deixou muitas coisas, exceto uma câmera e um HD externo. Diego assinou o contrato. Mudou-se em uma sexta-feira chuvosa. O prédio era velho, mas tinha um certo charme decadente que ele gostava. A vizinhança era silenciosa, e o cheiro de poeira misturado ao mofo parecia vir do próprio tempo, não do lugar. Ele limpou o apartamento no primeiro dia. Colocou uma mesa nova, uma TV e levou o notebook para a sala. No quarto principal, encontrou uma caixa de papelão deixada no armário embutido. Dentro, havia apenas um bilhete amarelado escrito à mão. Se você ouvir, não atenda. Se atender e não escute. R. Diego riu. Achou que fosse brincadeira. Alguma bobagem deixada por um inquilino anterior obcecado por creepypastas. Guardou o bilhete por curiosidade, mas não deu importância. Nos primeiros dias, tudo ocorreu normalmente. Até que, numa madrugada qualquer, Diego acordou com um leve som vindo da sala. Era a câmera de segurança ligada sozinha. A luz vermelha de gravação acesa. Ele se aproximou devagar, tentando entender se havia deixado algum timer. Ao tocar no aparelho, ele desligou. Tela preta. Mas o que ele viu por um breve instante foi a imagem de si mesmo dormindo, se alguém parado na porta do quarto. O coração acelerou. Diego procurou pelo arquivo no HD. Nada. Tentou usar programas de recuperação. Nenhum sucesso. Achou que era um bug. Ou paranoia. Ou ambos. Na noite seguinte, deixou tudo desligado. Dormiu mais cedo. Precisava descansar. 3h17. O celular tocou. Número desconhecido. Ele olhou para a tela por alguns segundos, hesitante. Achou que podia ser trote. Ou um engano. Mas antes que pudesse decidir, a ligação caiu sozinha. Na manhã seguinte, encontrou um novo arquivo de vídeo no HD externo. Rafael e última chamada.mp4. Ele não se lembrava de ter baixado isso. Deu play. A imagem tremida mostrava um homem exausto, pálido, encarando a câmera. Por quase 2 minutos ele apenas respirava. Então, falou. Se você está vendo isso e você já foi ouvido. Não adianta correr. Ela vai chamar. Vai repetir. Vai entrar. Ela vem pela sua voz. E no fim, Rafael olha diretamente para a lente, com olhos que não eram mais dele. A tela fica preta. E uma voz sussurra. Você me ouve agora.
Diego desligou o computador na hora. Tentou apagar o vídeo. Mas o arquivo voltava sozinho, como se recusasse a ser excluído. Nas noites seguintes, os espelhos começaram a refletir imagens que ele não fazia. A luz da cozinha piscava às 3h17. A TV ligava sozinha, exibindo um corredor escuro sem fim. Ele começou a ouvir coisas. Primeiro, no fundo de gravações. Depois, nos fones de ouvido. Sussurros que pareciam rir dele. Vozes familiares. Na madrugada de domingo, decidiu gravar tudo. Ligou o microfone, as câmeras, abriu um caderno para anotar. 3h17. A luz caiu. O celular vibrou. Número na tela, Rafael. A chamada foi atendida sozinha. E do outro lado, uma frase. A mesma frase. Agora, e você escuta bem melhor, não escuta? O microfone captou tudo. Mas na gravação e a voz que respondia já não era de Diego. Alguns meses depois, o apartamento 804 foi novamente listado como disponível. Valor abaixo do mercado. Uma oportunidade para quem busca silêncio. No anúncio da imobiliária, uma pequena observação em letras minúsculas. O último inquilino não deixou muitos pertences. Apenas um celular antigo. E uma gravação e sem fim. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar algum comentário para sugerir novas histórias.